Vamos falar com Deus agora. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. É mais um dia que o Senhor nos dá e mais uma oportunidade que nós aproveitamos na Tua casa. Como é bom, meu Deus. Nós entendemos o que Davi disse, que uma coisa ele tinha pedido ao Senhor e que ele a buscaria, que era estar todos os dias na casa do Senhor e aprender no seu templo. Como é bom poder estar na tua casa. Quantos que começaram numa obrigação e se obrigaram a estarem todos os dias na tua casa por conta de necessidades, por conta de um propósito como esse, por conta de situações em que entraram. E hoje, meu Deus, já não é mais uma obrigação estar no templo por conta de uma necessidade, mas estar no templo se tornou a necessidade, porque é o que a pessoa precisa, quer e tem buscado isso do Senhor, buscado a condição, buscado o tempo, buscado a oportunidade para estar na tua casa, para fazer a tua vontade, para estar no centro dela, no centro da tua vontade. Esse é o lugar que nós queremos estar, porque não há um lugar melhor para nós estarmos que não seja no centro da tua vontade. Senhor, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos, os erros, as falhas, cada imprudência, inconsequência, as palavras, as atitudes, as obras, tudo aquilo que foi dito, falado, afirmado, que o Senhor não estava, que o Senhor não pôde participar, abençoar, o Senhor não acompanhou. Eu peço que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a fazermos aquilo que te agrada, aquilo, meu Deus, que é a tua vontade. Nos ajuda a fazer a tua vontade. Nos ajuda, meu Deus, a aprender com o Senhor. E hoje é um dia que nós estamos aqui na tua casa, no teu templo, para aprender com o Senhor. Nos ensina. Que venhamos aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, e que façamos, meu Deus, a tua vontade, não a nossa. Que o Senhor opere hoje. Eu creio numa noite, num culto, num dia e numa oportunidade de milagres para a nossa vida. Eu creio no Senhor fazendo, o Senhor operando, o Senhor agindo, o Senhor abençoando, o Senhor estando conosco. Eu creio. Eu peço que assim seja. Que o Senhor opere, abençoe, que o Senhor responda às orações. Tem, meu Deus, sim, 3 coisas que nós temos batido na tua porta e temos, meu Deus, quando o Senhor tem aberto, nós temos dito: Senhor, nós não aceitamos levar essas 3 coisas conosco para o ano que vem. São situações que devem terminar agora, que o Senhor tem que transformá-las, e eu peço que assim o Senhor venha fazer, e que assim o Senhor nos abençoe. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, e eu consagro tanto a minha vida, como a vida de cada pessoa que faz parte dele, para que todos sejamos imensamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2021, as bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Diga: eu creio nisso. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Reis, 1 Reis 18, versículo 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no.
Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha. Mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois, invoquem o nome do Deus de vocês. Mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram, até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha, primeiro essa passagem fala, de nós que temos recebido desde o primeiro dia desse propósito. E eu pego essa referência porque eu tenho repetido todos os dias isso aqui, que é um tempo, sim, de preparação, é um tempo de renovo e, claro, praticamente todos os dias, em todos os cultos, nós temos ouvido aqui a expressão: é hora, é tempo de decisão. E o que o Elias chegou e falou para o povo: olha, vocês não podem ficar pulando de um lado para outro. E o que significa isso para nós? Que tem gente que ainda tem hora que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é a direção para onde a pessoa se volta. Mas tem hora, tem momento que não. Tem momento que ainda mamon fala mais alto, dinheiro. Tem momento que alguma pessoa em especial, fala mais alto. E nós vemos inclusive o Elias associando Baal com uma pessoa, E até falando de uma forma irônica, mas dando aquela, mexida com principalmente os profetas. Clamem mais alto.
gritem. Ele é um Deus, quem sabe, está atendendo pedidos, viajando, ou mesmo ele pode estar dormindo e necessite que seja acordado. E os profetas de Baal, inclusive, se permitiram ser conduzidos na fé deles pelo Elias. Porque ao ponto que o Elias foi provocando e zombando deles, aumenta aí, ó, intensifica, grita mais alto, faz um movimento aí. A Bíblia diz que eles começaram, a clamar em altas vozes, que eles começaram a profetizar lá. Então isso aqui é uma coisa importante, Isso aqui não tem como eu que sou uma pessoa cada dia mais cético para algumas coisas que a gente vê no meio cristão, vamos falar no meio evangélico, no meio gospel, o nome que você quiser dar, a gente vê aqui que até os profetas de Baal, quando querem, profetizam. Está entendendo? E deixa eu te fazer uma pergunta, pelo que você leu comigo aqui, quando eles profetizaram, eles estavam no Espírito? Estavam? Você percebeu que isso aqui foi uma atitude desesperada para chamar a atenção? Tem gente que é assim hoje, só que muda que não clama Baal. Usa o nome de Deus. O Senhor está dizendo, o Senhor está falando. E aí, sempre quando eu falo isso, aparece alguém, mas tem que tomar cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo, sabe por quê? Porque pelos seus frutos vocês os conhecerão. Não é o que está escrito? Como que uma árvore boa dá fruto ruim? Tem como? Não. A Bíblia diz que da fonte de água doce sai água, e da fonte de água amarga sai água. Não vai sair coisa boa. Quando sai coisa boa de uma fonte ruim, ela não é boa. É mentira. Está entendendo? Não precisa ter medo, às vezes, talvez você venha da religiosidade, aquela coisa, Talvez até cresceu numa casa em que a tua mãe recebia aquelas senhoras, que fazia aquele ciclo, tal, e no final sempre tinha uma que soltava alguma profecia, Aí agora você meio que ficou dependente disso, tem que receber sempre alguma coisa de alguém, tal. Eu vejo que isso hoje é um vício, é sustento, inclusive, de alguns. E aqui a gente vê que até os de Baal profetizavam. Eu imagino a cena daquele altar todo bagunçado já, e assim o chão vermelho, bem como o braço deles, o corpo deles vermelho, de sangue. E alguns naquela tentativa desesperada, sabe? Agora vai acontecer isso, porque Baal é aquilo, porque Baal é assim, porque Baal diz isso, porque Baal diz que fogo vai cair do céu, vai consumir o altar, vai consumir o cordeiro, porque Baal é Deus. Falou. Imagina, profetizaram, profetizaram. No final, o cordeiro só com sangue, sem fogo. Houve sacrifício? Houve muito. Sangue deles, literalmente eles derramaram sangue. Então olha que lição. A gente ouve muito, você tem que dar sangue, suor e lágrimas. A gente costuma dizer aqui, internamente, que você tem que derramar sangue, suor, lágrimas e gordura, que é colocar energia para fazer as coisas. Mas não adianta, tem gente que está derramando sangue. Tem gente que está derramando lágrimas, emocionado, e chora por algo, e vai falar com alguém, chora, e aquela emoção, e vai fazer algo, faz um movimento, e se sacrifica por aquilo, e derrama sangue até.
Não literalmente, né? As pessoas não derramam sangue literalmente, mas elas estão derramando sangue, pagando preços altos, fazendo coisas ali dificílimas, mas estão naquela frase que o Elias falou no começo, ainda estão pulando de um lado para o outro. Então, quando é necessário, segundo a visão da pessoa, segundo a análise dela, derramar sangue para outros deuses, está derramando. E quando derrama sangue para outros deuses, quando se sacrifica para outros deuses, quando profetiza, ainda que seja em nome do Senhor, o Todo-Poderoso, mas não vem do Senhor a direção, não vem do Senhor a revelação, dá em quê, gente? Nada. Dá em nada. Então é importante cada um aqui parar e pensar, espera aí, será que eu ainda não sou esse tipo de pessoa que pula de um lado para o outro, conforme ou a necessidade, ou a comodidade? E aí eu pergunto, e para o Senhor? Tem sacrifício para o Senhor? Aí, você que está aqui, você pode me responder assim agora, inclusive assertivamente, mas talvez ingenuamente. Talvez a pergunta que eu fiz agora, e você tem sacrificado para o Senhor? Qual a tua resposta? Sim ou não? Sim. Você está aqui hoje, não está? Pequeno, médio ou grande, para cada um é um sacrifício. É ou não é? Mas aí é o ponto. Às vezes, você está sacrificando algo para Deus, mas ainda você faz sacrifícios maiores para outro Deus. E nós aqui no Brasil, se você não está há muito tempo na igreja, você corre um risco de, quando ouvir isso para outro Deus, você já se remeter à nossa cultura religiosa, né? A cultura da maioria, que é a cultura católica. Então, talvez você pode pensar assim, não, eu não tenho nenhum santo, nenhuma imagem, né, na minha casa, eu não tenho nenhum quadro, eu não tenho nenhuma objeto, tal. E esse é um ponto que não é só isso, não é só esse Deus. Quantos que ainda queimam gordura, derramam sangue, pagam preços altos, para deuses que não têm forma física, como, por exemplo, a vaidade, como, por exemplo, a ganância. Tem gente que a ganância está acima de tudo na vida da pessoa, até acima de Deus. Pelo que a pessoa quer chegar, o lugar, o patamar que ela quer chegar financeiramente, ela faz qualquer coisa. Tem gente que, pela vida sentimental, faz qualquer coisa. Paga qualquer preço. Vai se desdobrar, vai dormir mais tarde, vai acordar mais cedo, vai andar longas distâncias, vai fazer alguma coisa. Aí você vai dizer, mas a gente não pode buscar por isso? Pode e deve. Mas a gente tem que saber o que é Deus, o que é um Deus na vida da gente. O Deus na sua vida é aquilo que assume o primeiro lugar. Pode ser o Deus verdadeiro que está assumindo o primeiro lugar na sua vida, aí está certo. Mas quando alguma coisa assume o primeiro lugar na tua vida, isso assume o lugar de Deus. E aí é onde a gente vê as pessoas pagando preços, se sacrificando, né? Indo longe, por conta daquilo. Não, eu vou fazer, como fizeram os profetas de Baal. E o povo ali acompanhando tudo, assistindo aquilo, e esperando. Eles estão fazendo um movimento, eles estão clamando, eles estão profetizando, eles estão se cortando, eles estão se doendo. Até que chegou no fim do dia, já à tarde, e nada, e o Elias só ali esperando, porque ele sabia.
Agora eu te pergunto, você acha que alguma vez esses profetas viu caindo fogo? Hã? Eles nunca viram. Primeiro que Baal não é Deus. Baal e qualquer outro Deus não faz cair fogo do céu. Não cai. E você vê como tem gente que está cega. Tem gente que ouve a palavra, tem a direção da palavra, que coisas já aconteceram, que coisas já foram feitas por Deus, que Deus já fez aquilo que a pessoa está querendo, aquilo que a pessoa está buscando, aquilo que ela está pedindo, aquilo que ela crê, aquilo que ela, pelo menos é para ela crer, ela está ouvindo palavra, ela está tendo direção para crer. E ela não põe a devida força, ou seja, eu vou me esforçar, eu vou dar tudo de mim. Que aí eu perguntei, você está pagando um preço? Você está fazendo um sacrifício? E muitos aqui, todos, podem até ter respondido, sim. Mas de repente, esse não é o sacrifício que você faz maior. Tem gente aqui que paga preços mais altos, faz sacrifícios mais difíceis por outras coisas. E eu posso afirmar na vida de algumas, para outros deuses. Então, vir à igreja todo dia é um sacrifício. Mas não é o maior que a pessoa faz. E tem alguns sacrifícios que ela está fazendo sem nunca ter tido uma notícia que aquilo aconteceu antes, igual esses homens. Mas quando a gente não serve ao Deus verdadeiro, a gente fica desorientado mesmo, de forma que qualquer um, olha e escuta isso. Quando você não está em Deus, quando você não tem discernimento de Deus na sua vida, você corre o risco de ficar igual a esses 450 profetas. Qualquer um que aparece te conduz. E é importante você se fazer agora esse questionamento. Quem hoje está me conduzindo? Deus? Seja sincero. Ninguém vai ouvir essa resposta da sua boca. Aliás, nem precisa falar. Agora, é no campo da mente. Quem que tem me conduzido? Deus. Como é que você chega a essa resposta? A palavra, o que eu tenho ouvido da palavra é o que eu tenho feito? É os passos que eu tenho dado? São as atitudes que eu tenho tomado? Sim, então é Deus que está me conduzindo. Agora, se você se questionou aí, você chegou a uma conclusão, não é. Fulano ainda, o que ele fala, eu posso sair de um culto, eu posso ter uma palavra igual ontem, eu posso sair da entrega de um jejum, e o fulano, mas não é qualquer um, é o fulano, ou a fulana, se falar algo, aquilo converte a direção na minha vida. Quem sabe quer converter aqui? O que é converter, gente? Mudar de direção. Você está num rumo, você muda de rumo. Está entendendo ou não? O que tem poder de te converter hoje? É o teu Deus? Sim, é o teu Deus. Quer dizer que se tem alguém que está tendo esse poder, que o que fala, ou se tem gente aqui que não é nem conduzido pela voz de alguém. Tem gente que dependendo do olhar de alguém, aquilo já é uma... Aí eu volto na palavra das vozes, né? Todas as vozes têm um... E sentido é o que, gente? Direção. É uma seta apontando para alguma direção. É ou não é? Tem gente que não é nem a voz, tem gente que o olhar de uma pessoa, seja o olhar do bem, ou seja, o olhar do mal, está já dirigindo, está conduzindo a pessoa, faz a pessoa que estava andando mudar de direção, virar para outra direção, mudar o rumo. E isso é perfeito na tua vida, se é Deus que está tendo esse poder. Agora, se não é Deus, você está perdendo tempo. Se alguém, o que fala, faz você parar o que você começou. Se a
participação de uma pessoa em algo te convence, não é a palavra dela, mas a participação dela em algo valida, né? Endossa e faz você continuar em algo. Como também a não entrada dela, ou seja, a não participação dela em algo faz você não continuar. Eu pergunto, quem é que é o seu Deus? É o Deus verdadeiro? Hã? É o Deus verdadeiro se você está agindo assim? Não. Se você é uma pessoa que você depende de alguém entrar junto, fazer junto, estar junto com você para você continuar algo, essa pessoa está sendo seu Deus. Porque essa pessoa, você está olhando para ela. Então, ou seja, se essa pessoa está dentro desse projeto, esse projeto é bom. E você tem gente que sempre se coloca abaixo. A gente tem que se colocar abaixo? Não desse jeito. A gente tem que se colocar abaixo igual a palavra de ontem, para servir. Mas servir é o seguinte, servir dentro, diga, servir. Dentro do propósito. Então, tem propósito eu servir essa pessoa? Eu sirvo. Não tem propósito eu servir essa pessoa? Eu não sirvo. Jesus fez as duas coisas. Jesus serviu os discípulos, serviu as pessoas. Mas quando veio gente para dar ordens para Jesus, do que ele ia fazer, do que ele podia ou não podia, a você eu não sirvo, não tem propósito isso aqui. Está entendendo? Por exemplo, vamos lá, esse exemplo é perfeito. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, foi orar. Ele escolheu, nos 33 anos de vida dele, 12 pessoas para acompanhá-lo de perto. Quem escolheu essas pessoas, gente? Jesus. Ele escolheu, ele quis essas pessoas. Vamos orar comigo? Vamos. Chegou lá, todo mundo. Jesus começou a orar. Os discípulos fizeram o quê? Dormiram. E Jesus? Se Jesus fosse como alguns aqui, o que ele teria feito? Então não vou orar. Então nem vou orar, ninguém está orando comigo. Isso vale muito para casais aqui, viu? Quantas vezes que você pega um e fala assim, isso muito mulher fala, né? Mas também meu marido não ora comigo nisso aqui. Meu marido não ora comigo, eu vivi essa situação lá em casa, olha, eu passei por tal situação lá no meu trabalho, olha, tal situação que eu estou enfrentando, meu marido não ora comigo. Eu queria ter um marido que ora comigo. Tem marido também que fala, né? Mas eu acho que o homem vai ter mais vergonha de falar esse tipo de coisa, né? Pelo menos está sendo ensinado a ter. Os homens que estão participando, pelo menos, do trabalho aqui dos valentes aqui, estão aprendendo, tem coisas que você tem que viver sozinho, calado, no escuro, no silêncio e superar. Aí quando você superar, você conta testemunho, mas não fala aquilo durante não. Entendeu? Se tiver que falar, fala só para um homem de Deus. Mas não pode chorar não, o homem não chora, né? Só nos pés do Senhor. Sabe, imagina um homem chegando à imagem, né? Minha mulher não ora comigo. De verdade, não, esse cara não pode ser levado a sério. Até porque a Bíblia diz que o homem é o sacerdote da casa dele. Então, se ele está esperando o apoio, se ele está esperando alguém, mas tem homem assim, viu? Tem homem, claro, não vou entregar ninguém, mas tem homem que já, minha mulher não ora comigo, eu também, não fala isso. Você não precisa da sua mulher para orar. Eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que não precisa. Como a mulher não precisa que o homem, o marido dela, né? O meu marido, o dia que o meu marido orar comigo, minha vida vai mudar. Não vai não. O dia que você conseguir orar sozinha, sem precisar dele, a tua vida começa a mudar. Aí ele vai começar a ser despertado para orar com você. Está entendendo? Porque enquanto você esperar que o teu marido vai orar com você para a tua vida mudar, não vai acontecer nenhuma coisa, nem ele orar e nem a tua vida mudar. Porque ele está numa posição que não é dele.
Apesar dele ter que ter essa atitude, mas de repente ele não tem, você saiu na frente, você foi chamada antes. Então não fique esperando por pessoas. É igual o que o Elias falou. Vocês são 450 profetas. E eu? O que ele disse? Isso é para nós. Diga essa palavra. É para mim. Bate no seu peito aí. Não, tem que ouvir o estralo daqui, gente. Senão não tem dó, não. Essa palavra é para você. O que quer dizer isso? Quantas pessoas que estão esperando no final do ano, né? Não, aí eu vou pegar outra que a bispa trouxe. Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu costumo traduzir essa palavra como é difícil ficar dando murro em ponta de faca. É uma resistência contra algo pontiagudo. Então, peraí. Não. Essa história de, mas eu sou sozinho, tem que ser sozinho se é o caso, igual Elias. Tem 450 profetas do outro lado. Não, ou seja, ele está dizendo, não é porque a maioria dos profetas que existem, porque Elias era o quê, gente? O que Elias era? Profeta. E os 450 de Baal eram o quê? Olha a lição para todos nós. Maioria não me toca. Maioria não me conduz. Eles são profetas, eu sou profeta, mas eu não me bandio por lado deles. Porque eles são maioria, porque todo mundo está indo. Você acha que não tinha ali, no meio desses 450 profetas, daquele povo que a gente vê em todo o tempo, desde do povo lá, da época do Caim, do Abel, como a gente vê demais hoje, uma pessoa que hoje fala uma coisa para você, defende um lado, tem uma fé, e que de repente quando viu a maioria, migrando para o lado do Baal, e a maioria indo comer lá na mesa da Jezabel, você acha que não teve profeta, que era profeta do Senhor, que profetizava em nome de Deus, que não se bandiou? Você acha que não teve? Como em todo o tempo teve e tem até hoje. Gente que talvez teve época que você já assistiu o culto. Tem gente aqui como eu. Eu já tive. Quando eu falo para uma pessoa não olha para o homem, tem que olhar para Jesus, não é porque eu sou pastor e estou de pé. Porque só Deus pode me garantir em pé e a minha decisão. Ninguém me garante em pé, garante? Não adianta alguém querer que eu permaneça em pé. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide para não cair. Porque se você não cuidar, você cai também. Ninguém está isento. Não, eu não caio. Eu peço misericórdia. Eu não tenho essa cabeça, eu não caio, eu não vou cair. Eu peço misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, me ajuda, me sustenta. Mas eu já tive, quando eu falo para você, olha para Jesus, eu já tive pastor, que eu olhava assim e falava, olha, o dia que eu for pastor, eu quero ser igual a esse cara. Daquele assim, que tudo que ele faz, você gosta. Tem aqueles pastores que têm uma imagem de pai para a gente, né? Não é à toa que sabiamente, né, e espertamente, eu diria, na Igreja Católica, o nome padre quer dizer pai, né? Que quer dizer o pai espiritual. Está entendendo? Mas ele acaba fazendo papel até de pai mesmo. Então eu lembro de um específico, que eu tive o pastor assim, eu olhava para aquele homem e falava assim, olha, eu lembro que tinha uma época que eu falava assim, eu quero até escrever igual ele, que até a letra dele eu acho assim, maravilhosa. Eu vi ele fazendo uns relatórios de culto que eu falava, olha, esse cara, a letra dele é boa, o culto dele é um culto assim forte, a palavra dele, ele quando ele fazia oração forte e tal, ele ia fazer visita, né? Eu lembro às vezes que ele deixava fazer visita com ele, que eu era na época ainda era obreiro, acho que era diácono, não lembro. Ia lá e eu via e falava, olha, esse cara caiu.
Um dia ele teve, quando eu fiquei sabendo da queda dele, foi algo assim que é vergonhoso. Assim, sabe daquelas situações, e não é daquelas como a maioria cai, que tipo adultério, roubo, né? Mas algo vergonhoso. Aquilo quando eu vi, eu falei, que coisa, hein? Olha, que eu achava mais forte. Foi o que eu tive notícia até hoje, a pessoa que eu vi a maior fraqueza de todas as pessoas que eu vi caindo, foi esse, que na minha visão era o mais forte. Aparentemente, era o mais forte. E foi o homem de altar que eu já conheci de perto. Tem muita gente que tem histórias, né, mas eu não acredito na maioria dessas histórias que contam também de pastores. Porque às vezes eu escuto as histórias de gente que foi daqui que o povo conta e que eu sei da verdade e não bate. Tem muito exagero, o povo inventa muito. Né? Infelizmente, eu vejo que na igreja tem muito fermento ainda, tem muita fofoca. Por isso que eu sempre digo, quando você vê uma pessoa que ela fala muito da vida dos outros, conselho, afaste-se dela. Porque você não se edifica quando uma pessoa fala para você da vida de outro. Não edifica. Sabe aquela ideia de fulano, você ficou sabendo? Não quero saber. Não agrega, não edifica. Então, esse foi o que eu conheci de perto, que é a história da maior fraqueza que eu já vi. De ser coisa vergonhosa. E eu, quando vi aquilo, me decepcionei. Fiquei triste, porque era uma referência para mim, foi uma referência para mim considerável, mas duas coisas eu lembro que fechou o meu dia naquele dia que eu fiquei sabendo. A primeira, pedindo misericórdia. Senhor, me mantém de pé, que se ele caiu, imagina eu então, que me considera ainda com tudo que ele caiu, não estou nem no nível dele. E a segunda coisa é agradecer a Deus, Senhor, obrigado. Porque perto que eu estava, esse demônio que atacou a vida dele, podia ter atacado a minha, eu não sei se eu, na época eu falei, eu não sei se eu estava preparado para o demônio que atacou a vida dele. E não foi um demônio não, que lutou com ele, igual o Jacó lutou lá com o anjo, um demônio que entrou na mente, que leva a pessoa a trocar o certo pelo errado, trocar o certo pelo duvidoso, querer chamar atenção para si. Então, e aí eu pensei, homem falha, né? De perto você vê, homem falha. Então, não tenha mais expectativa com pessoas como você teve com ele. Nunca mais também eu olhei para alguém com aquela visão, esse é bom, esse é forte, esse é poderoso. Não, eu não sei o que está lá dentro. Então, fico com a palavra que sai da boca da pessoa, né? Está dentro da Bíblia, está batendo, amém. Eu pego a palavra, a pessoa, ela tenha a vida dela com Deus. O que eu estou aqui não é para ser amigo, não é para... eu não preciso de outro pai, eu já tenho um, meu pai é vivo, inclusive, e eu tenho um pai celestial, então eu não quero um pai. Eu quero palavra. E na igreja você tem que estar assim. Eu não quero a mãe, eu não quero o pai, eu não quero a irmã, eu não quero o amigo, eu quero palavra. Está entendendo? Pega a palavra. A palavra saiu, pega. A palavra veio, pega. A palavra falou com você, sai falando, sai declarando, sai fazendo, sai profetizando. Alguém que você tinha uma imagem, essa imagem caiu por terra. Você viu outro lado da pessoa, percebeu outra coisa que te decepcionou, decepção faz parte. Mas não se converta para pessoas. Nem as pessoas do altar. Você tem que se converter para a direção da palavra. Amém? Para a palavra. Porque eu acredito que aqui dentro esses 450 profetas de Baal, e ainda tinham outros 400 de Azerá, eu acredito que por conta de vantagens, comer na mesa de Jezabel, ser financiado pelo governo, que eram
os reis ali muito fracos, o fluxo que já estava acontecendo. Eu acredito que vários ali, já tinham estado do lado de cá, do lado do Elias. Mas a palavra do Elias é para mim, é para você. Do lado de lá tem 450 profetas, ou seja, está todo mundo indo, eu estou aqui. Eu sou o único, mas não me importa ser maioria. Isso é uma coisa que precisa entrar na mente. Precisa conduzir o coração de alguns. Para de viver perseguindo a maioria. Para de viver perseguindo a maioria, querer se parecer com a maioria, querer estar onde está a maioria. Copiar a maioria. Inclusive religiosamente. Gente, hoje você tem um YouTube, a gente tem o lado bom do YouTube, a gente está no YouTube, está transmitindo culto, igual tem gente que mora em outro estado agora, outros países, outros estados, outros países, que conseguem fazer o propósito de onde estão graças à internet, principalmente ao YouTube. Mas no YouTube hoje também tem de tudo. É no YouTube que estão esses pastores aí que falam que a Bíblia tem que mudar, que estão pregando contra pilares da palavra de Deus, que anulam textos, capítulos, livros inteiros da Bíblia. Então aí você pega e vê, não, mas olha, tem gente indo, tem gente fazendo, tem gente seguindo essa linha. Eu tenho que ter convicção no meu Deus. Então eu penso que essa palavra de que até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro, lembre-se que tem coisas, a Bíblia falou uma coisa ontem de novo, como ela falou no dia 1º. Tem coisas que o tempo de alguns de nós, de continuar fazendo, pensando, tendo esse tipo de comportamento, está cessando. Quem ouviu isso aqui? Quem pegou para si essa palavra? Com sinceridade. Tem coisa que você tem que pegar definitivamente, é para mim. Tem coisa que já deu, não adianta eu ficar vou lá, não, aqui tem mais gente, deixa eu vir para cá. Se liberta disso. Olha, mas a maioria, não me importa a maioria, diga não me importa a maioria. Diga importa a Deus. Nós temos que ter essa fé como a do Elias. Não importa que do outro lado tem... Gente, já pensou? A proporção 450 contra 1. E aquilo foi virando a cultura. As rezas, orações. Quem é que comia na mesa do rei? Era o Elias? Quem comia? Os 450 de Baal. Que é o que a gente está vivendo. Por isso, olha cada palavra que Deus está nos dando. A gente já começa a ouvir no noticiário, vê na novela, vê nas séries, nos filmes, vê nas reedições. Aqui a maioria é do meu tempo para lá. Esses dias eu fui ver fui assistir com a minha filha ainda, um filme que eu assisti lá quando eu era garoto ainda, nem lembro o ano agora mais do filme. Mas a hora que estava, o filme foi tomando um enredo e tal. Não, papai, deixa para lá. E não é nada de erotismo, não é nada de sexo, não é nada. É um filme que tem um contexto todo infantil. Mas a hora que eu vi o filme, assim, foi completamente distorcido do que era um filme leve. Não é um filme cristão, não é um filme religioso, não, era um filme leve, um filme do dia a dia, do cotidiano, sabe, alegre, divertido. A hora que eu vi aquele lado feminista, e é mulher daqui, é mulher de lá, e negando e contrariando, falei, não. E foi a segunda vez que aconteceu isso. Que a primeira vez foi
Esse eu não estou lembrando o nome, esse último que eu assisti, que eu não completei. O primeiro é mais fácil, que foi o Aladim. O Aladim hoje, quem já assistiu esse novo Aladim aqui? O novo. Esse novo Aladim aí, gente, pelo amor de Deus, né? Hã? Tinha que chamar Aladinha, né? Porque o rapaz ali, o título do filme não faz sentido. Aliás, o filme tinha que chamar Jasmine, né, na verdade. Porque o Aladim ali, quem é? Eu me perguntei no filme ali, quem que tem mais relevância no filme, o macaco ou o Aladim? Porque a mensagem ali era clara, inclusive fica a dica para você que pensa às vezes, né? É um filme infantil, tal, assistir, esquece. Já distorceram completamente, tanto que justo seria o nome do filme ser Jasmine, e não Aladim. Porque a história em volta dela. Né? Mudaram, inclusive, a história. Faz tempo também que eu assisti o antigo, mas não era daquele jeito. Então aí, o que eu estou dizendo para você? Não estou falando de filme não, mas estou falando que hoje tem muita coisa que você vai ver lá fora, todo mundo, quase todo mundo, né? E tem coisas que do lugar que você vai estar, do contexto que você vai estar, no reduto que você vai estar, vai ter coisas que todo mundo vai falar a mesma coisa, vai ter a mesma atitude, menos meia dúzia aqui não vai ter atitude, graças a Deus. Menos você. E aí? E aí que você tem que se manter firme. E eu repito a palavra do Eliezer para você. Tem 450 aqui de Baal. E eu sou o único profeta do Senhor. Mas ele estava dizendo, eu sou o único e vou continuar sendo desse lado. Eu não vou me dobrar. Eu não vou me converter. Tanto que ele falou, vai lá, agora pega. E os caras são tão sem convicção que eles aceitaram. Você vê como é que fora de Deus a gente não tem certeza de nada, a gente não tem convicção de nada. Que se aqueles profetas eles realmente fossem seguros, eles teriam dito, negativo, não vamos aceitar isso aí não. Por quê? Porque nunca vimos nosso Deus fazer isso. Por que é você que vai determinar o que vai acontecer? A pessoa fora de Deus, a gente ouviu isso também. Deus dá inteligência. Deus dá capacidade. Gente, nós não podemos. Deixa eu falar uma coisa. Ontem eu ainda falei isso com uma pessoa. A pessoa me falando de algo, tal, né? Na verdade, ela nem falou, mas quando eu percebi o contexto que ela estava vivendo, eu falei o seguinte, fala um negócio para mim. Quando você ouve aquela... Para você, quando você ouve aquela história, sabe, aquela história de que o menor de Davi valia por? Obrigado. Por 100. E o maior valia por quanto? Eu quero te dar um chacoalho agora, igual dei na pessoa ontem. A pessoa estava aflita, digamos assim, por situações que ela tem que enfrentar. E sabe quando as coisas vão assim, se acumulando? Eu estou falando de trabalho. Você vê que aumenta o trabalho, aumenta a tarefa, aumenta a cobrança, aumenta a pressão, e você continua sendo um. E eu vi a pessoa e tal, e ali passando, e a pessoa me falando outra coisa, eu falei assim, o teu problema é que você está olhando para tudo isso. Falei, você está olhando, você está pensando, não vai dar, não vou conseguir, é muito, isso é difícil, olha o que está acontecendo, e né? Por isso que a gente tem que estar sensível à voz de Deus, que você percebe a aura do lugar, aí você percebe até o que a pessoa está pensando. Então, Deus não está olhando para mim, me respondendo, porque se Ele tivesse, Ele ia aumentar. Aumentar o que, gente? O trabalho ou as pessoas? As pessoas. Se aumenta o trabalho, com mais pessoas, você faz mais trabalho. É ou não é? Falei, peraí.
Aí eu falei, aquela história que você ouve, sabe aquela história que você tem ouvido muito, né? A gente aqui, né? Quem é da igreja, você que está aqui, principalmente esse ano, a gente tem ouvido essa história, né? Que o menor de Davi valia por 100 e o maior valia por 1000. Falei assim, fala para mim, você não acredita que isso é verdade, né? Para você isso é só mais uma expressão bíblica, né? É simbologia. É simbologia, né? Tipo, valia por 100. Então, isso aí é uma maneira de falar, não é verdade. A pessoa ficou olhando assim para mim, eu falei, você não acredita. Eu falei, você não acredita que Deus pode te dar capacidade, inteligência, força, para você corresponder a quantos precisa aqui para fazer o que você vai ter que fazer agora, esse final de ano? Quantos precisa? Sei lá, 4, 5, 6, 10. Deus não pode fazer na tua vida para você valer por 10? Deus não pode capacitar, te dar ânimo, te dar força, te dar visão, sabedoria para você ir lá, fazer, desenrolar, para você dar conta? A pessoa foi baixando a cabeça, quase que fez um alongamento, sabe? De vergonha. Falei, você não está vivendo pela fé. Você está vivendo por vista. E tem gente aqui vivendo assim. Tem gente que está ouvindo um monte de coisa, mas um monte de coisa não passa de um monte de coisa, e nenhuma vale para si. Ah, não, mas isso não é literal, não é pela tua fé. Está entendendo? Não é pela tua fé, porque pela tua fé pode se tornar literal na tua vida. Você valer por 100. Na palavra da bispa, a palavra das colunas, naquele dia, o culto que ela fez lá, a unção das colunas, ela falou assim, tem gente que quando ouviu a palavra, que Deus falou, eu tenho um propósito na tua vida, você vai se levantar, e você vai fazer coisa que vai precisar de 1000 pessoas para fazer. Lá atrás, teve uma palavra, inclusive foi na entrega de um jejum, que a bispa falou isso, tem coisa que você vai fazer, que Deus vai fazer na sua vida, que vai valer por 1000 pessoas. Naquele dia, essa pessoa, eu lembro, no dia, ela mandou uma mensagem para mim, depois do encerramento do jejum, falou o seguinte, eu tomo posse dessa palavra. Eu pego para mim. Ela falou, não sei como, mas eu vou fazer hoje do tamanho que eu sou. E a pessoa foi lá e foi ousada, segundo Deus tinha tocado no coração dela, fez algo lá. Pois no dia após a unção das colunas, a pessoa fez algo que vale por 1000 pessoas, que 1000 pessoas teriam que se juntar para conseguir fazer. Mas só tinha uma. Você sabe por que aconteceu isso? Porque quando essa pessoa ouviu isso, ela pensou, é para mim. E eu vou conseguir fazer algo que precisaria de 1000 pessoas para fazer, se fosse para fazer. E fez. E tem gente que está nessa unção, porque bebeu desse Espírito. E aí eu volto para a palavra. Quem que teve mais resultado? 450 ou 1? O que valeu mais? O Elias ou na verdade, depois se juntaram mais 400 a esses 450. Então eram 850 contra 1. Quem teve resultado? Não valeu ele então mais do que 850 homens? Valeu ou não valeu? Ah, valeu para o Elias. Valeu para essa pessoa aí que pegou para a vida dela a unção da coluna. Mas na tua vida não vale. Tem que valer, mas sabe como é que vai valer? Quando você pega. Quando você pega, traz essa palavra para você. E por isso eu repito, essa palavra de Elias é para mim, é para você. Opa, eu pego para mim. Aqui tem 450 profetas, mas desse lado só estou eu. E isso para mim significa nada.
porque isso não influencia, eu não estou com medo deles, eu não sou menos do que eles, eu não sou menor do que eles. E o desafio que eu tenho aqui, eu não me vejo em nada menos do que eles. E vou dar chance para eles. Vão vocês aí primeiro. Faz o que vocês tiverem que fazer. Ele não teve problema em zombar, em tripudiar daqueles homens. Mas na hora dele, agora chega dessa bagunça. E ele clamou, Senhor. Primeiro restaurou o altar, limpou tudo, cumpriu com cada item que ele sabia que ele tinha que cumprir. Não deixou de fazer nada. Ele foi igual Josué com a palavra que tinha recebido de Moisés. E esse é o ponto para nós nesse propósito. Não tem nada que você está recebendo que é dispensável. Não, mas esse ponto aqui não é o que importa. Importa sim. Não, mas aquilo ali deixa. Não deixa nada. Se você está ouvindo que você pode valer por 100, valha por 100. Valha por 850. Valha por 1000. Não, mas não tem mais. Creia. É como o Senhor falou para o Tomé: pare de duvidar e creia. Pare de dizer que não é, não dá para você, que no teu caso é difícil. Você tem que pegar a palavra do Elias. Olha aí vocês, todo mundo olha. Quantos tem? 450. E desse lado? Eu sou o único profeta. Vocês vão ver aqui como é que tem que fazer. Eu não me intimido. Eu não me bandio, não se bandia mais. Pare de ser atraído, sugado pela maioria. Não, a maioria está lá, deve ser bom. Não, não, não. Eu tenho que estar onde Deus está. Eu tenho que olhar para Deus. Eu tenho que estar atento, sensível. Eu tenho que estar observando a voz de Deus, o que Deus está falando. Para onde? E cada dia desse propósito tem vindo uma palavra para nos dar direção. Para cortar algo em nós, para podar algo em nós, para nos preparar para algo, para tirar algo de nós que não cabe mais à nossa vida, para nos fortalecer em coisas que ainda estamos fracos, ou que ainda estamos no meio termo, e não é para ficar no meio termo, é para ficar forte. Então vale, você tem que valer por 100 no pouco, no seu modo dormente, valer por 100, e no seu máximo valer por 1000, corresponder àquilo que está acontecendo na sua vida, igual os guerreiros de Davi, quando teve aqueles 3 em especial, que um enfrentou 800 homens, outro enfrentou 1000, outro foi lá, aquele do leão, correu atrás do leão no dia do frio, depois entrou dentro da cova, e fez o quê? Matou o leão. Quer dizer, ele não ficou aquém do que ele tinha que fazer. E você não pode aceitar que alguma situação, mas aí eu volto no Deus de algum. Mas o fulano não está comigo. Mas o fulano não me ajudou. Mas a fulana não me acompanha. Mas tal pessoa, eu não tenho ninguém. É igual Elias. Elias não tinha ninguém. Elias não tinha um governo a favor dele. Elias não tinha um povo concordando sequer com ele. Quando ele falou, o que o povo respondeu? Nada. Está escrito, e o povo não respondeu nada. Meio que assim o povo, vamos ver. Ninguém. Nada, o povo não respondeu nada, ele não tinha ninguém por ele. Não tinha apoio, não tinha torcida, não tinha incentivo, não tinha motivação. E por isso eu tenho batido todo dia aqui, em cada culto que eu tenho feito, eu tenho repetido isso. Não viva de motivação. Viva por convicção, não de motivação. Não fica olhando para algo para tomar a atitude certa. Não fica esperando alguém para fazer a coisa certa. Não fica esperando alguém para seguir. Siga Jesus. E aí você vai ficar bem. E a gente sabe como termina. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Sempre crendo, com convicção. Orou ao Senhor, o fogo caiu do céu, lambeu a água, queimou o holocausto. E o povo viu, como nós temos tido a oportunidade todos os dias de ver que o Senhor, o Deus verdadeiro é Deus. Amém.
Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, pega o seu propósito, coloca aí no seu coração. Do que é que você não pode aceitar hoje, mas continuar? Algo que você ouviu, eu ainda estou nessa. Eu ainda estou nessa época da minha vida, eu estou nessa questão, eu ainda dependo. E quando eu digo depende, não é depender porque você está passando uma fase, que você trabalha para alguém, que você vive dentro da casa de alguém, que você está aí ainda vivendo de algo de alguém. Eu estou falando de depender emocional, psicológica, moralmente. Porque a questão financeira é passageira. Dinheiro vem e vai. Aliás, não pode ter alguém aqui com tanto de palavra que a gente tem empregado, que o dinheiro está sendo Deus ainda. Ou seja, a minha situação financeira é a minha fé. Não, isso passa. Isso passa. Eu não estou dizendo que você vai ficar nessa vida, vai terminar assim, não. Mas não pode ser o dinheiro o que tem que estar movendo você aí. É porque eu estou lá em tal lugar. Você vai sair daí. Mas não é correndo atrás do dinheiro que você vai sair da casa de alguém, que você vai sair da aba de alguém. É dando a Deus o que tem que ser dado. Igual esses dias no culto da vida financeira. Então, mas minha vida financeira, eu falei, você ouviu a palavra? Eu ouvi, então faz a palavra. Mas e o dinheiro? O dinheiro vai vir. É o que está escrito lá em Deuteronômio, quando vocês obedecerem todas essas palavras, todas essas bênçãos vos alcançarão. Não corre atrás de bênção. Obedece que a bênção vai correr atrás de você. Se a tua bênção é dinheiro, se a tua bênção é a família, se a tua bênção é uma situação específica, bem específica, ela vai correr atrás de você quando você estiver na posição espiritual certa, que é a de obediência. Não fica, não, mas eu preciso, Deus sabe. E Deus precisa de um coração quebrantado, contrito, sincero. Alguém que não está interessado no bolso de Deus. Nem na mão. Mas gente que está interessado na face. Moisés viu a face de Deus. Porque ele não buscou a mão. Quando nós estudamos a história toda de vida do Moisés, nós não vemos um homem que tinha interesse nas coisas superpoderosas que Deus podia fazer. Moisés esteve junto de Deus, e você não vê ele se aproveitando daquilo para, Senhor, me torna rico. Ele questionando, Senhor, facilita. Por que o Senhor não pega esse povo todo na concha da tua mão e coloca lá na terra de Canaã? Não precisa da gente passar por esse deserto. Não, ele quando estava na presença do Senhor, ele vivia aquele momento com Deus. E ele esperava Deus falar. Deixa eu ver o que Deus tem para mim. Se coloca no lugar de Moisés. Se você hoje fosse Moisés, Deus fizesse um arbusto, imagina uma palha seca queimando e nos consumindo. Se fosse o ver de repente, Senhor, tira aí seu calçado, tira aí isso aí que você está usando, que isso aí não é. Você comprou em tal lugar, isso aí tem tal marca, que isso aí é uma invocação ao Satanás, isso aqui é uma. Tira isso aí que você está numa terra santa. Quantos aqui que ia chegar perto de Deus não ia nem ouvir, Senhor, me cura, vai. Senhor, coloca dinheiro na minha conta para pagar aquela prestação. Senhor, libera isso aqui para mim que está difícil. Senhor, faz aquela pessoa lá me amar, porque ela não me ama, ela não está me tratando bem. Se você fosse o Moisés, ninguém vai ouvir isso, mas seja sincero, como é que você chegaria perto de Deus? Não adianta você falar assim, não, eu chegaria perto de Deus para adorá-lo, ia me prostrar até o chão, Senhor, eu
Me prostro ao Senhor agora, eu quero te adorar. Como é que você tem entrado? O que você está fazendo hoje é o que você faria se você tivesse essa oportunidade. Senhor, eu preciso disso. Pode acontecer com qualquer um de nós. Ah, Deus não vai mais se manifestar assim. Não, a gente ouve muita história de gente que fala que viu Deus, que falou com Deus em tal lugar, que teve uma experiência. Por isso que a gente acredita menos. Mas as mentiras que as pessoas contam e colocam Deus no meio não mudou Deus, gente. Não colocou Deus dentro de uma caixinha de protocolos. Não, Deus é Deus. Deus é Deus, não tem limite, protocolo, não tem só uma forma dele agir. A Bíblia diz que ele é multiforme. Creia. Creia que você vai atender a demanda que a vida tem exigido de você. E não que essa demanda vai te sufocar. Creia que esse mar vai ficar aberto até você terminar de passar. E que os egípcios que vêm correndo com carros e cavalos não vão te alcançar, apesar de eles terem mais velocidade que você, apesar de eles não terem idosos e crianças no meio deles. Ele calculou tudo e ele sabe de tudo. Mas parece mesmo, eu concordo com você, tem muita coisa hoje que se a gente parar para analisar, parece mal, parece que saiu do controle, parece que está atrasada, parece que não vai fechar a conta, parece ruim. Parece, como eu falei ontem para essa pessoa, você está atordoado aí com uma questão que leva 10 pessoas resolveriam. O menor de Davi valia por 100, mas para você é apenas uma história que nunca mais vai se repetir. É apenas algo que é usado pela igreja para chamar a atenção das pessoas como uma frase de efeito. É por gente que pensa assim, que alguns viram ateus, é só mais uma história. E tem gente que acredita, é para mim, eu vou viver isso, e vive. Seja em algo que consegue pagar, seja numa situação que resolve no lugar de 100, de 1000, seja ali em algo que realiza, que faz, algo que encabeça, porque não fica esperando alguém encabeçar para ir atrás, seguindo, copiando. Já tem quem precisa na frente, que é Jesus. Senhor, eu oro aqui agora e peço, em nome do Senhor Jesus, que cada um aqui, meu Deus, seja como Elias, que não precise de outro na frente, que não precise de alguém para concordar, que não precise, meu Deus, estar junto ou estar dentro da maioria. Quebra esse elo, Senhor, o elo da imagem. Quebra essa dependência de que essa pessoa até hoje precisou, contou. Eu tenho que ter a maioria comigo, eu tenho que ter tal pessoa comigo. Alguns aqui não é nem muitos, não precisa de muitos, mas precisa de determinada pessoa. Alguns precisam de algo de valor financeiro, valor visual, para irem, para continuarem. Quantos aqui que interromperam os projetos que o Senhor iniciou? Quantos que recuaram da palavra, porque não viram o que esperavam ver, porque a palavra não foi suficiente. E eu oro ao Senhor agora para que o Senhor toque, para que o Espírito Santo toque, para que a palavra seja suficiente, para que a mensagem que tem chegado até nós seja suficiente. Faz, meu Deus, a palavra ser suficiente. A palavra do Senhor ser suficiente, e que não haja nenhuma outra necessidade, confirmação,
gente, valor, mas que a tua palavra seja suficiente para afirmar essa pessoa, para mantê-la na postura, na firmeza, na certeza, na convicção que o Senhor espera dela. E eu oro, Senhor, eu clamo agora, o motivo que cada um está aqui hoje, por essas 3 coisas, esses 3 itas da vida dela, amonitas, moabitas, meunitas, essas situações em cada área, na saúde, aqueles que não aceitam mais a doença. Meu Deus, tem gente que entrou nesse propósito por conta de uma cura, e eu concordo com essa cura. Eu declaro, meu Deus, que essa parte, que esse órgão do corpo dessa pessoa que estava afetado, que estava doente, que estava, meu Deus, aí com esse problema, essa enfermidade, essa doença, eu te peço, cura, Senhor. Derrota agora esse inimigo. Tira, meu Pai, agora essa dor, esse problema no organismo dela, no cérebro, nos órgãos, nos membros do corpo, na pele. Tira, Senhor. E eu peço cura, porque o Senhor é o Deus que cura, que sara. Transforma essa família. Que cada situação familiar que não é mais tolerada, meu Deus, pela fé dessa pessoa, que a fé dela tem dito para ela, eu não aceito, não vai ser mais assim, minha casa não vai ser mais um antro, não vai ser mais aquele lugar conturbado, de briga, de contenda, de divisões, eu não aceito, eu quero paz, eu quero salvação, eu quero transformação, eu quero a conversão de cada membro da minha família. Eu concordo, meu Deus, eu declaro, trabalha em cada coração. Tira a cegueira dos olhos espirituais dos familiares dessa pessoa. Troca os corações de pedra por novos. Eu oro, Senhor, e peço novos corações. Corações de carne, corações transformados, corações quebrantados pelo Senhor. Troca, Senhor, esses corações. E eu declaro mudança nessa família. Eu declaro mudança, meu Deus, nesse casamento. Eu declaro que primeiro mude esse que está aqui dentro, que mude essa fé, que mude essa mentalidade, que caiam por terra as crenças que mantiveram essa pessoa no orgulho, desse lado errado da vida, do lado do egoísmo, do orgulho, da inveja, da insegurança, dos ciúmes. Liberta agora, Senhor, e muda esse casamento a partir desta pessoa que está aqui. Que ela seja transformada, que ela se converta para a direção do Senhor, a palavra do Senhor, e que ela veja a tua glória na vida dela, em nome de Jesus. Muda, meu Deus, cada situação de vergonha, de dívida, de falência, essas amarrações financeiras, que tem mantido tantos ainda dependendo de outros. Tem gente que depende do parente, tem gente que depende de um ímpio, e eu não aceito. Tira o teu povo das mãos do ímpio, meu Deus. Tira. São tantos, meu Deus, que os itas da vida são boletos, são dívidas, é a pendência, é essa amarração, alguns a preguiça. Liberta essa pessoa, tira ela, meu Pai, mexe com ela, chacoalha ela agora, de dentro para fora, para que ela não fique mais parada, esperando as coisas, mas que ela acredite nessa unção, que ela pode valer por 100, por 200, por 500, por 1000, e realizar proezas, fazer aquilo que ela nunca fez. Eu peço vitória para o teu povo, eu peço prosperidade, eu peço visão, eu peço ideias, sabedoria, eu peço, meu Deus, que o Senhor haja como só o Senhor pode agir, transformando, levantando, abençoando, operando pelas mãos dessa pessoa e fazendo ela crescer, prosperar, avançar, meu Deus, e ser usada como um instrumento poderoso nas tuas mãos. Abençoa cada um. Eu peço a tua bênção, a unção do Senhor sobre a mente, dando sabedoria, sobre as mãos, dando unção de conquistas. Eu peço, meu Deus, que essas 3 coisas que ela não aceita, que elas sejam mudadas
porque esse é o propósito, ele é de mudança. E eu creio em mudanças internas e mudanças, meu Deus, externas. Eu creio em mudanças que são milagres. E eu peço que o Senhor opere milagres na nossa vida. Senhor, opera milagres na nossa vida, porque o Senhor é um Deus de milagres. E seja qual for o milagre que essa pessoa pede, eu concordo com ela agora, aqui em nome de Jesus. Se a tua palavra não contraria, meu Deus, eu concordo com cada oração, com cada declaração, eu concordo com cada uma dessas situações, sendo revertidas, transformadas, mudadas, e o Senhor dando vitória e abençoando a vida do teu povo. Eu concordo e eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém.